Imagine descobrir que o livro mais influente da história da humanidade não nasceu como uma obra única e sagrada, mas como um mosaico costurado por diferentes mãos ao longo de séculos. É exatamente isso que vamos revelar aqui. Você vai entender quem realmente escreveu a Bíblia, como cada geração moldou suas histórias e por que suas contradições não são falhas, mas marcas de sua origem profundamente humana. O que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como olha para um dos textos mais venerados do mundo. Muitos acreditam que a Bíblia foi escrita de uma só vez, como um ditado divino perfeito. Mas a realidade é outra. Ela foi formada a partir de tradições orais, disputas políticas, interesses religiosos e necessidades sociais. Cada livro carrega impressões digitais de povos que tentavam dar sentido à própria existência. Ao compreender isso, você não apenas descobre a verdadeira autoria, mas também aprende a ler a Bíblia de uma forma muito mais rica e real. Os primeiros livros, como o Gênesis e o Êxodo, não foram redigidos por testemunhas oculares dos fatos. Eles surgiram séculos depois, como relatos moldados para criar identidade coletiva em comunidades que precisavam de um passado comum. Essas narrativas foram sendo transmitidas oralmente, adaptadas conforme o público e finalmente registradas em pergaminhos. Não eram diários históricos, mas construções de memória, e o que parecia obra de uma única voz, na verdade era um coro de vozes muitas vezes discordantes. Algumas favoreciam sacerdotes, outras defendiam reis. Algumas exaltavam tradições antigas, outras tentavam reformar práticas religiosas. A Bíblia nasceu, portanto, não de uma uniformidade, mas de um embate entre perspectivas. O mais instigante é que esse conflito foi preservado, em vez de apagado. É por isso que no mesmo livro você encontra versões divergentes de um mesmo episódio, ou leis que se contradizem. E aqui está a grande questão. Se o próprio texto carrega múltiplas intenções humanas, será que ainda faz sentido chamá-lo de uma mensagem única e perfeita? Ao olharmos para os chamados livros de Moisés, percebemos algo revelador. Eles narram até a própria morte de Moisés em detalhes. Como poderia ele ter escrito sobre sua morte? Essa é apenas uma das pistas que mostram que o texto foi composto por diferentes grupos em diferentes épocas. O resultado final foi uma espécie de acordo entre versões rivais, costuradas para dar coesão a uma tradição. O mesmo se repete nos Salmos. Durante séculos, foram atribuídos ao rei Davi, mas estudiosos modernos identificam camadas escritas muito depois de sua época, refletindo dilemas de exilados e cantos de comunidades que buscavam esperança após tragédias. Ao carregar o nome de Davi, esses escritos ganhavam autoridade, mesmo que tivessem sido criados por mãos anônimas em contextos distintos. No Novo Testamento, a situação é igualmente complexa. Muitas cartas atribuídas a Paulo foram de fato escritas por ele. Outras, porém, surgiram após sua morte, redigidas por seguidores que usavam seu nome para garantir legitimidade. Isso não era visto como fraude na época, mas como estratégia para fortalecer uma ideia em nome de uma figura respeitada. Até os evangelhos, que parecem relatos diretos sobre Jesus, não foram escritos pelos discípulos que lhes dão título. Eles foram anônimos e apenas no século II receberam os nomes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando comparados lado a lado, revelam empréstimos literários, diferenças marcantes e até contradições gritantes. E aqui fica a reflexão. Se hoje 4 testemunhas contassem versões tão diferentes de um mesmo evento em um tribunal, sua credibilidade seria imediatamente questionada. Mas no caso da Bíblia, essas diferenças foram incorporadas e consideradas sagradas. Agora eu quero que você comente aqui embaixo a frase: a Bíblia é mais humana do que parece. Um detalhe que costuma passar despercebido é que a Bíblia não foi apenas escrita, mas também constantemente editada.
Cada cópia, feita à mão, poderia introduzir mudanças, algumas por engano, outras de forma proposital. Escribas adicionavam trechos, suavizavam contradições ou moldavam passagens para reforçar doutrinas. Foi assim que surgiram textos icônicos, como a história da mulher adúltera, em que Jesus diz: "Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra." Essa passagem não aparece nos manuscritos mais antigos. Foi acrescentada séculos depois. Outro exemplo impactante está no final do Evangelho de Marcos. Nos registros mais antigos, a narrativa termina abruptamente, com mulheres encontrando o túmulo vazio e fugindo em silêncio. As aparições de Jesus ressuscitado foram adicionadas posteriormente para dar mais sentido e esperança à história. Ou seja, não se trata apenas de variações estilísticas, são acréscimos que remodelaram o significado central da mensagem. Essa prática de modificar textos revela algo essencial. A Bíblia que temos hoje é resultado de múltiplas mãos, e não de uma versão fixa e imutável. Cada geração de copistas e editores reinterpretava o material conforme as necessidades da comunidade. O texto sagrado era, na prática, uma obra em constante transformação. É fascinante perceber que aquilo que hoje muitos consideram como revelação direta, em seu nascimento era profundamente humano. Histórias transmitidas, ajustadas, reescritas e reinterpretadas. Não havia neutralidade, havia intenção. E essa intenção respondia a dilemas políticos, sociais e espirituais de cada época. Se observarmos bem, esse processo nos leva a uma conclusão inevitável. A Bíblia não é apenas um registro de fé, mas também um reflexo das lutas de poder, das crises e das esperanças de sociedades inteiras. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Até que ponto o texto que conhecemos hoje é fiel ao que os primeiros autores realmente escreveram? A diversidade de vozes na Bíblia fica ainda mais clara quando analisamos as histórias que se repetem com versões diferentes. No livro do Gênesis, por exemplo, há 2 relatos distintos da criação, colocados lado a lado. Um descreve um Deus criando o mundo em 6 dias, de forma organizada e solene. O outro mostra um Deus mais próximo, que molda o homem a partir do barro e sopra vida em suas narinas. Essas 2 narrativas não se encaixam, coexistem porque foram preservadas de tradições diferentes. O mesmo acontece com a história de Noé. Em uma versão, ele leva 2 exemplares de cada animal para a arca. Em outra, são 7 pares de animais puros e apenas 1 par de impuros. Essa duplicidade mostra que os editores não apagaram contradições, mas optaram por manter relatos divergentes porque cada um carregava valor para grupos distintos. Até a forma como reis e líderes são descritos varia de acordo com quem escreve. Em certos trechos, Davi é exaltado como o rei ideal. Em outros, seus erros aparecem sem disfarce. No livro de Crônicas, por exemplo, muitos detalhes embaraçosos sobre Davi e Salomão foram omitidos, numa tentativa de criar uma versão mais honrosa do passado. Isso não é história imparcial, mas reescrita para atender a uma visão política e religiosa. As leis também revelam disputas internas. Levítico, por exemplo, enfatiza regras de pureza e rituais ligados ao templo, refletindo interesses dos sacerdotes. Já Deuteronômio insiste em centralizar a adoração em um único lugar, criticando práticas locais. O contraste não é acaso. São vozes de facções rivais disputando espaço dentro do mesmo livro. E essa é talvez a maior curiosidade. Em vez de um texto unificado vindo de cima, a Bíblia preserva uma coleção de tradições em conflito, uma colcha de retalhos de ideias e disputas. O que muitos interpretam como incoerência é, na verdade, a prova viva de que ela foi escrita por pessoas diferentes, em tempos distintos, cada qual defendendo sua visão. No Novo Testamento, essa multiplicidade de vozes se torna ainda mais evidente.
Cada evangelho apresenta uma imagem diferente de Jesus. Em Marcos, ele é discreto e quase secreto sobre sua identidade, revelando quem é apenas no final. Em Mateus, surge como um novo Moisés, pregando em uma montanha e trazendo uma nova lei. Já em Lucas, ele aparece como um curador compassivo, próximo dos pobres e marginalizados. Em João, é transformado em uma figura cósmica que existia antes da criação do mundo. 4 retratos, 4 agendas, 4 intenções distintas. Essas diferenças não são apenas detalhes estilísticos, mas revelam a preocupação de cada comunidade. Cada autor moldava Jesus para responder às necessidades e aos dilemas do grupo a que pertencia. Por isso, os relatos variam tanto em tom, conteúdo e ênfase. Se fossem testemunhos de observadores oculares, esperaríamos consistência. O que encontramos, porém, são visões teológicas adaptadas. Mesmo as cartas de Paulo não escapam dessa complexidade. Algumas são de sua autoria, escritas em tom urgente e pessoal, tratando de conflitos reais de comunidades pequenas. Outras, no entanto, foram escritas mais tarde em seu nome, defendendo estruturas hierárquicas que Paulo provavelmente nunca apoiou. Isso mostra como seu legado foi remodelado para se adequar a uma igreja em crescimento. Esse padrão também aparece no Apocalipse. Atribuído a João, o texto não identifica claramente quem seria esse autor. Ao contrário de uma profecia serena, o livro é carregado de imagens intensas e codificadas, escritas por uma comunidade perseguida que precisava de esperança. Não é uma visão distante do futuro, mas um protesto político disfarçado de revelação divina. Tudo isso revela uma questão intrigante. Se cada grupo moldava os textos conforme sua realidade, então a Bíblia não foi escrita para nós, mas para eles, para resolver suas crises, seus conflitos e seus medos. Isso muda radicalmente a forma como entendemos a sua autoridade. Outro ponto essencial é perceber como a Bíblia foi moldada por decisões humanas sobre quais textos deveriam ou não ser incluídos. Nos primeiros séculos, muitos evangelhos e cartas circulavam entre comunidades cristãs. Havia o evangelho de Tomé, o de Pedro, o de Maria Madalena, entre outros. Alguns retratavam Jesus de maneiras bem diferentes, sem milagres ou ressurreição, mas como um mestre de sabedoria. Por que esses textos não entraram na Bíblia? Não foi porque fossem falsos, mas porque não se alinhavam à teologia dos grupos que venceram as disputas internas. No século IV, líderes da igreja finalmente fixaram uma lista oficial de livros, o chamado cânone. A decisão não foi milagrosa, mas resultado de debates, pressões e até disputas políticas. Foi nesse contexto que os 27 livros do Novo Testamento foram reconhecidos, enquanto outros foram rejeitados ou considerados heréticos. A Bíblia que conhecemos hoje é, portanto, fruto de escolha humana. E mesmo depois da definição do cânone, o texto continuou mudando. Copistas acrescentaram frases, suavizaram contradições, reforçaram pontos doutrinários. Tradutores fizeram escolhas de palavras que moldaram crenças inteiras. Por exemplo, quando a palavra hebraica para jovem mulher foi traduzida para virgem, isso passou a sustentar a ideia do nascimento virginal de Jesus. Uma simples escolha linguística transformou o rumo da fé cristã. Além disso, a Bíblia nunca foi uma obra única. Católicos, protestantes e ortodoxos até hoje possuem versões diferentes, com livros a mais ou a menos. Durante a Reforma, líderes protestantes retiraram alguns livros que ainda permanecem nas Bíblias católicas. Isso mostra que o que é considerado palavra de Deus depende em grande parte de decisões humanas, não de revelação divina. E aqui fica a pergunta que mexe com qualquer leitor. Se até o conteúdo da Bíblia variou conforme decisões humanas, qual versão realmente deve ser considerada a verdadeira? A verdadeira. Um dos aspectos mais reveladores da Bíblia é como ela reflete os interesses de poder em cada período. Escrever no mundo antigo não era neutro.
Os escribas estavam ligados a reis, sacerdotes e líderes que usavam a escrita como instrumento político. O livro dos reis, por exemplo, avalia os governantes de Israel não apenas por suas ações, mas principalmente por sua lealdade ao Templo de Jerusalém. Aqueles que fortaleciam a centralização do culto eram exaltados. Os que permitiam práticas locais eram condenados. Não era uma análise objetiva, era propaganda em forma de escritura. Crônicas, por sua vez, reconta muitas histórias já narradas em Samuel e Reis, mas com ajustes claros. Os pecados de Davi são minimizados, as falhas de Salomão suavizadas e derrotas nacionais são transformadas em lições morais. O objetivo não era preservar fatos, mas remodelar a memória coletiva para fortalecer uma visão específica do passado. Isso mostra como a edição de textos bíblicos era muitas vezes uma ferramenta de controle social e político. O mesmo processo aparece nos evangelhos, na forma como Pôncio Pilatos é retratado. Fontes históricas descrevem-no como um governador cruel e implacável. Porém, nos textos bíblicos, ele aparece quase como uma figura relutante, hesitando em condenar Jesus. Esse retrato não surgiu por acaso. Quando os evangelhos foram escritos, os cristãos já buscavam sobreviver dentro do Império Romano. Tornar Pilatos menos culpado e deslocar a responsabilidade para outros grupos era uma forma de reduzir tensões políticas. Até as cartas atribuídas a Paulo revelam esse processo de adaptação. Em seus escritos autênticos, Paulo defende a igualdade radical. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Mas textos posteriores, escritos em seu nome, ordenam que escravos obedeçam a seus senhores e que mulheres permaneçam em silêncio nas assembleias. A mensagem mudou porque a instituição em crescimento precisava de ordem e não de revolução. E aqui está o detalhe que poucos se dão conta. Mesmo dentro de um único nome, como Paulo, encontramos vozes diferentes, intenções distintas e até contradições profundas. Será que estamos realmente ouvindo o apóstolo ou as agendas de quem usou sua autoridade para legitimar novas regras? As contradições internas da Bíblia não são acidentes isolados. Elas revelam a presença de várias camadas de autoria e edição. No próprio Gênesis, temos duas histórias da criação. Nos evangelhos, versões divergentes sobre quem foi ao túmulo de Jesus e o que aconteceu lá. Os editores não eliminaram essas diferenças, e sim as preservaram. Cada versão tinha significado para uma comunidade, então todas foram mantidas, mesmo que não combinassem entre si. As genealogias de Jesus são um exemplo claro. Mateus e Lucas tentam ligar sua linhagem ao rei Davi, mas os nomes listados não coincidem em quase nada. São duas árvores genealógicas totalmente distintas, criadas para reforçar a ideia messiânica, mesmo que os detalhes não se sustentem. O objetivo não era registrar história, mas reforçar teologia. O mesmo acontece com profecias reinterpretadas. Versículos que originalmente falavam de situações locais foram relidos séculos depois, como se anunciassem Jesus. A famosa passagem de Isaías sobre uma virgem que conceberá não mencionava o Messias, mas foi reinterpretada dessa forma após uma tradução imprecisa. Essa adaptação deu base a doutrinas inteiras. Esse reaproveitamento não se limitava às profecias. Muitas leis e narrativas foram adaptadas de culturas vizinhas. O Código de Hammurabi, por exemplo, contém paralelos impressionantes com as leis de Êxodo e Levítico. Já a história do dilúvio de Gênesis se assemelha ao épico de Gilgamesh, muito mais antigo. Os autores não inventaram do nada. Eles pegaram tradições conhecidas e lhes deram novo sentido, revestindo-as de autoridade divina. E aqui fica a pergunta que deixa qualquer leitor intrigado. Se tantas histórias, leis e até imagens de Deus foram adaptadas de culturas vizinhas, como separar o que seria a revelação original do que foi simplesmente empréstimo humano?
A Bíblia também é um reflexo das crises e traumas vividos por seus autores. Quando Jerusalém foi destruída e o povo levado ao exílio na Babilônia, surgiu a necessidade de reinterpretar toda a história nacional. Foi nesse contexto que a Torá ganhou forma definitiva. Os editores não estavam apenas preservando tradições antigas, estavam dando uma explicação para a tragédia. O exílio era visto como punição pelos pecados da nação. Essa não era uma mensagem eterna vinda do alto, mas uma tentativa humana de dar sentido a uma catástrofe. O livro de Lamentações, por exemplo, não soa como revelação divina, mas como poesia nascida da dor. Ali, encontramos lamentos sobre a cidade em ruínas, sobre o sofrimento de um povo sem respostas e sobre o silêncio de Deus. É o registro cru de uma comunidade tentando transformar trauma em esperança. Séculos depois, outra destruição, a do templo em 70 d.C., também deixou marcas profundas. Os evangelhos foram escritos nesse cenário. Muitos trechos que apresentam Jesus prevendo a queda do templo provavelmente foram adicionados após o acontecimento, dando a impressão de profecia. Na prática, era a releitura de eventos já vividos, reinterpretados como sinais divinos. Esse padrão se repete no livro de Daniel, escrito durante perseguições do século II a.C. Ele se apresenta como profecia do futuro, mas na realidade descreve acontecimentos que já haviam ocorrido, só que em linguagem codificada. Era um texto de resistência política, não de previsão celestial. O mesmo vale para o Apocalipse. Longe de ser um roteiro do fim do mundo, era um grito de esperança de uma comunidade perseguida pelo Império Romano. Palavras codificadas, símbolos fortes e imagens impactantes que serviam para encorajar fiéis em meio à opressão. Ao longo de toda a Bíblia, vemos como diferentes gerações reformularam histórias para atender às suas necessidades. O Êxodo, por exemplo, ocupa um espaço enorme nos textos, mesmo sem evidências arqueológicas que sustentem um evento de milhões de pessoas saindo do Egito. Por que então essa narrativa ganhou tanta força? Porque ela oferecia identidade, esperança e a poderosa ideia de um povo escolhido e liberto por Deus. Era mito com função social, mais do que registro histórico. Outro exemplo está na forma como Jesus é retratado em sua morte. Em Marcos, ele clama desesperado: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Em Lucas, a cena é suavizada. Ele entrega seu espírito de forma calma. Em João, aparece em completo controle declarando: "Está consumado." 3 versões do mesmo acontecimento, cada uma refletindo a teologia de uma comunidade específica. Esse padrão mostra que a Bíblia não é um único discurso coerente, mas uma coleção de vozes em diálogo, às vezes até em confronto. É menos um manual divino e mais um arquivo humano, onde cada geração acrescentou sua camada de interpretação. Essa multiplicidade é justamente o que a torna tão rica e tão complexa. E quando entendemos isso, percebemos que a Bíblia é, antes de tudo, uma biblioteca de experiências humanas, de reis tentando legitimar seu poder, de sacerdotes preservando autoridade, de profetas gritando em tempos de crise, de comunidades em busca de sentido e de poetas transformando dor em esperança. Não é a voz de um único Deus ditando, mas o eco de muitas vozes humanas tentando compreender a vida. Se este conteúdo fez você repensar a forma como enxerga a Bíblia, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos.